Boa noite. Começa a Hora do Voto, que hoje faz uma análise da reta final da corrida eleitoral de 2018. E nossa convidada é Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, senadora e candidata à vice-presidência na chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. Ana Amélia é formada em jornalismo e foi eleita com quase 3,5 milhões de votos em 2010. E eu agradeço muito sua presença, Ana Amélia, nessa corrida de campanha, achar um tempo e estar aqui conosco para conversarmos. Muito obrigada. Maria Lídia, quem agradece sou eu. E participa também desse Hora do Voto o jornalista João Batista Natali, comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta, a quem agradeço também pela parceria. Obrigada. Vontade. Bom, eu começo, senadora Ana Amélia. É muito interessante a sua história. Quando entrou na política de cara, já foi candidata ao Senado, onde teve uma eleição com uma expressiva votação, como eu acabei de dizer, e colheu muitos créditos, né, nessa sua trajetória lá no Senado, sendo muito bem avaliada pela atuação e, inclusive, pelo nível de influência no Congresso Nacional. Eu falo tudo isso porque não deixa de ser intrigante que Ana Amélia Lemos não tenha querido, na eleição de 2018, sair candidata à reeleição, coisa que tinha aí uma grande probabilidade por esse histórico. Por que a senadora decidiu aceitar o convite e ser a candidata à vice-presidência na chapa de Geraldo Alckmin? Maria Lídia, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, João Batista, a TV Gazeta, de conversar com os telespectadores para falar sobre temas tão relevantes nessa hora crucial de encruzilhada para o nosso país. Eu tenho repetido que esta foi a decisão mais difícil da minha vida. Evidentemente, dentro da carreira pública, desde 2010, quando me elegi senadora da República, minha primeira experiência parlamentar, depois de 33 anos no jornalismo, apenas de uma empresa, a RBS, no Rio Grande do Sul. E ao tomar essa decisão, como você disse, eu troquei 8 anos de um mandato bastante bem encaminhado. Na política não há nada certo. E troquei por um mandato de 4, que é o mandato temporal da vice-presidenta ou do presidente da República, e de um resultado incerto. Ninguém poderá dizer que eu tive apetite pelo poder, porque é um risco. Mas tudo na nossa vida é um risco. E a gente tem que ter coragem de assumir os riscos. E eu assumi pensando exclusivamente na possibilidade de dar uma modesta contribuição, a minha contribuição pela minha experiência parlamentar desses 8 anos, que estão encerrando agora, como senadora da República, a trazer esse país que está dividido aí por conta de uma forma de fazer política, que foi nós e eles, e o país se esfacelou. E agravou esse esfacelamento a partir do processo de impeachment. Então eu decidi contribuir numa candidatura de centro, como o Geraldo Alckmin, que governou São Paulo vários mandatos e fez neste estado, que é um verdadeiro país, 43 milhões, um PIB elevadíssimo, uma renda per capita alta, com uma experiência extraordinária em vários campos, de apostar que esta seria uma grande oportunidade de o Brasil se reencontrar, trazer de volta a esperança, o respeito às diferenças e tudo mais que nós tanto precisamos neste momento. E não se arrependeu em nenhum momento, Não, Amélia? E aí eu pergunto, não, considerando que essa campanha não está sendo um passeio, está muito difícil, a própria candidatura de Geraldo Alckmin não deslanchou como era a expectativa, pelas razões que foram agora mencionadas, o histórico político dele, tudo isso, e a sua situação anterior, que tinha aí uma circunstância tão favorável. Não arrependeu em nenhum momento? Não, Maria Lídia, eu posso me arrepender de não ter feito, mas não me arrependo de ter feito. A omissão talvez seja, nesse momento da vida nacional, talvez um dos maiores atos de covardia. E eu não podia me ausentar nesse momento. Então eu sei perfeitamente, tenho a convicção que nós vamos chegar ao segundo turno. 10 dias é um tempo muito longo. 40% das mulheres, que são 52% do eleitorado do Brasil, ainda estão indecisas, as mulheres. E você que é mulher sabe
do critério que a mulher usa para fazer escolhas. Então, estou convencida de que nesses dias que faltam à eleição, até o dia 7 de outubro, haverá muita reflexão. E é necessária essa reflexão ante os fatos que estão a cada hora, João Batista, aparecendo e nos surpreendendo desde que aconteceu lá em Juiz de Fora, uma inaceitável, sob todos os aspectos, facada no candidato que disputa a eleição. Então, a senhora me permite retomar Sim. o seu pensamento? Quando a senhora diz que o recado, os resultados da sua troca pelo Senado, pela vice-presidência, eram relativamente incertos, obviamente a senhora tinha partido do pressuposto de que uma campanha com 40% do tempo de televisão, com o lastro administrativo de Geraldo Alckmin, com o PSDB e o PP juntos, muito certamente a sua perspectiva e a perspectiva de muita gente era de que a partir do começo da campanha se chegasse muito facilmente a uns 20%, 25%, ou seja, seria um patamar esperado. O que a senhora acha que deu errado para que a candidatura ainda esteja bem abaixo daquilo que se esperava? Há um cenário, João Batista, que nós precisamos avaliar. Há uma exaustão do sistema político brasileiro, de todos os lados. O brasileiro e as brasileiras estão, eu diria assim, muito irritados com tudo o que está acontecendo na política. E a Lava Jato, foi o mensalão, corrupção em todos os partidos. Nenhum partido, mas o meu está também, e a minha régua moral para o meu é para o do adversário político, é para a Dilma, é para o Temer, é para o Aécio, é para quem quer que seja. Então, não há o que discutir sobre ética. Então, eu entrei ficha limpa, continuo ficha limpa e encerrarei o mandato ficha limpa e com a mesma régua moral. Então, evidente que numa aliança que foi feita, nós estamos vivendo não só a exaustão do eleitor com a política tradicional, a chamada velha política, a exaustão do eleitor com o sistema político que foi instalado no país, que mudou, não haverá renovação, e mais ainda com aquilo que na política acontece, que é a traição. Você está convivendo e vendo muito que aqueles acordos feitos não estão sendo obedecidos em todos os lugares. Lá no meu Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, no Norte, no Nordeste. Então, você tem que conviver com isso e respeitar a decisão e a manifestação do eleitorado. Mas a traição é um fato a ser examinado pelos cientistas políticos para avaliar por que isso está acontecendo agora. Agora, eu me lembro no lançamento do seu nome como candidata à vice-presidência na chapa do Alckmin, ele falou que você era a candidata dos sonhos dele. Qual é o seu papel nessa chapa? O meu papel é exatamente de dar uma representatividade às mulheres, em primeiro lugar. O protagonismo, fala-se muito no empoderamento das mulheres. A ONU Mulheres se reúne para discutir exatamente esse empoderamento, já vem fazendo um trabalho grande, começou com Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, com a Hillary Clinton, e é incorporado com outras lideranças femininas para tratar de botar mais mulheres. A participação feminina na política brasileira é muito pequena. Nós estamos num lugar assim vergonhoso em relação à representação, seja parlamentar, no lugar 150º, 52º entre as nações das Nações Unidas. E no caso da representação das mulheres no Poder Executivo é pior ainda, é 100º, 61º lugar. Então, isso é uma coisa, 7% de mulheres em 2017 pelos dados estatísticos e 10% na Câmara em 2017 na Câmara Federal. A minha presença é exatamente trazer esse protagonismo das mulheres. E se você observar nessa eleição, pela primeira vez na história, João Batista e Maria Lídia, 4 mulheres disputam a vice-presidência da República na majoritária e 2 mulheres disputam a presidência. A Marina Silva pela Rede e a Vera Lúcia pelo PSTU. Então, eu acho que só esse fato já é significativo para mostrar a necessidade e a relevância que tem as mulheres no processo. Por isso que eu aceitei o desafio e o convite do governador Geraldo Alckmin, do presidente Geraldo Alckmin, foi, digamos, um fator. Eu confio muito nele, ele também, como eu, é ficha limpa, e eu não aceitaria se não fosse nessas condições, avaliando tudo o que ele fez em São Paulo, em saúde, em educação, em segurança pública, que transformou em área de logística esse estado de São Paulo, João Batista. Eu tenho andado, eu tenho entrado mais no interior de São Paulo e estou impressionada com os ganhos que foram feitos aqui.
Senadora, a senhora é defensora da liberdade de expressão e essa daqui é uma das coisas que sempre os seus amigos, os seus colegas admiraram. No que a senhora acha que a mídia acertou ao criticar a campanha de Geraldo Alckmin? Mas toda crítica ela é bem-vinda. A crítica é bem-vinda. Quando há, às vezes, uma falta de razão, você sempre vai encontrar um motivo. Mas no final, no futuro, quando você for avaliar tudo que aconteceu, outras explicações que vão derrubar todas aquelas que foram feitas até agora vão prevalecer. A análise e a ciência política é assim, ela é mutante, nada é previsível. A política não é matemática, não é uma coisa precisa, 2 mais 2 são 4. Então, muitas das interpretações que são feitas agora, à luz até da estatística, à luz até da avaliação de desempenho, à luz da avaliação do passado, do presente e do futuro da política brasileira, você vai ter interpretações bem diferentes daquelas que... Como faz na economia, nas previsões de economia, que você também transitou pela área econômica, de saber que hoje você faz uma prova, o que vai acontecer, isso ou aquilo, e nada se confirma daquilo que foi projetado. Mas as críticas são bem-vindas, sempre que são construtivas, não a crítica destruidora, aquela crítica que é para, ferir, não é a crítica para construir, mas aquela para destruir, essa não é saudável na democracia também. Mas a gente respeita todos os posicionamentos, eu acho que isso sempre é um aprendizado. E você deve ter humildade para absorver aquilo que está sendo dito, saber se há razão daquilo e modificar o seu caminho. Agora, Ana Amélia, eu queria retomar essa questão, né, o seu papel na campanha, aceitou o convite e a figura do vice-presidente da República, né, durante muito tempo ninguém dava muita bola, achava que era algo secundário. E a história mostrou que não é bem assim, né? E vivemos, inclusive, um momento, né, da vida do país que mostra a importância da boa escolha do candidato, que tenha bom candidato à vice-presidência da República também. Agora, a questão... O que a Ana Amélia pode dizer ao eleitor no sentido de que ele entenda que, considerando a sua história de jornalista, que trabalhou muitos anos, foi eleita senadora da República, cumpriu seu mandato, onde se saiu bem, teve reconhecimento, mas o que eu gostaria que falasse agora para o cidadão que está nos vendo, né, o que a faz acreditar que está pronta, que está apta, qualificada a ser presidente da República do Brasil, na eventualidade, coisa que a gente certamente não quer, de vacância no poder. Maria Lídia, que pergunta instigante a sua. O futuro a Deus pertence. Porém, Maria Lídia, eu sou a filha mais velha de 9 irmãos, de uma família pobre no interior de Lagoa Vermelha. Eu saí de casa aos 9 anos de idade. E passei e cheguei onde cheguei, lutando bravamente para vencer todos os obstáculos que eu tive. Da pobreza, de uma educação tardia, de chegar à escola, de me formar, conseguir bolsa de estudos, sempre consegui bolsas de estudos, de estudar em escola pública, de lutar para chegar onde eu cheguei. Primeiro, isso significa dizer pessoas que têm disposição de ajudar. E com muita decência, com muita responsabilidade. Portanto, eu sou uma pessoa não submissa a violentar as minhas convicções. Mas, do outro lado, eu sou uma pessoa de uma lealdade, de uma fidelidade enorme aos compromissos que eu assumo. A Constituição prevê as prerrogativas, que é a competência que tem o vice-presidente da República. E os 8 anos de exercício do mandato de senadora me ensinaram muito mais do que 40 anos de jornalismo. Porque ali você tem que administrar conflitos, você tem que administrar diversidade. Você tem que administrar o encontro de uma lei para fazer que acomode vários interesses conflitantes. E esse aprendizado foi mais do que uma escola. 8 anos mais do que uma vida de carreira de jornalista de 40 anos que eu tive. E essa escola é que me deu essa experiência. Então, o que é um vice-presidente que vai ajudar o presidente da República a governabilidade? Eventualmente, eu não gosto de fazer projeções sobre o imponderável. Sim. O imponderável que eventualmente, o que nós tivemos Sarney, que assumiu na morte de Tancredo, tivemos Itamar, que assumiu no impeachment de Collor, e Michel Temer, que assumiu no impeachment de Dilma Rousseff. Não acredito que o futuro que está posto possa nos exercitar, porque eu penso que cada dia, Maria Lídia, com a sua agonia. Senadora, nós estamos, me permita puxar a conversa mais para o momento que a campanha do PSDB está vivendo agora, PSDB-PP.
está havendo um forte apelo ao voto útil, ou seja, para que o eleitor vote em Geraldo Alckmin e Ana Amélia, para não terem que, no segundo turno, conviver com a perspectiva de vitória do PT. E, aparentemente, isso não está funcionando em termos de pesquisas de intenção de voto. Por que a senhora acha que isso está acontecendo? Será que o PT não é um bicho-papão tão forte como ele poderia ser na cabeça dos tucanos hoje em dia? Não, eu penso que aí tem fatores que estão... Veja que o grande líder está na cadeia, né? Está na cadeia. Cada vez que você fala em Lava Jato, como eu tenho mencionado, que foi um divisor de águas no país, que os poderosos, sejam políticos ou grandes empreiteiros ou empresários, estão também na cadeia. Eu acho que esse divisor de águas deve ser saudado como um momento mais importante do Brasil, em que a justiça e o sistema judicial brasileiro e a democracia e o Estado de Direito estão prevalecendo. Esse é um lado dessa questão. O fato de estar voltando ao poder, talvez, sei lá, o sentimento muito latino. E esse percentual de votos do PT é o percentual que, eu diria, é o militante de carteirinha que sempre terá essa participação, esse percentual de votos. Cabe aos concorrentes ocuparem o restante que sobra desse latifúndio eleitoral. E aí é que nós estamos fazendo esse trabalho do convencimento ao eleitorado, a reflexão que tenha sobre o comparativo das fichas, o comparativo de cada um, de cada proposta, de cada figura. Porque eu disse antes, entrei na política como ficha limpa, eu só aceitei porque Geraldo Alckmin é ficha limpa, nós somos e temos vida limpa. Então, eu acho que quem fez o que fez por São Paulo, em vários dos desafios que nós temos hoje de desemprego, de segurança, porque é grave a situação no Nordeste, em várias regiões do Brasil, a questão da logística, da infraestrutura assim chamada para atender setores fundamentais como o setor do agronegócio. Então, uma produção de um país com geração de mais inovação, mais tecnologia, com tantas necessidades que temos, a violência crescente contra as mulheres, que é uma chaga no Brasil, uma vergonha para o Brasil. Então, eu acho que todos esses elementos, com tudo que foi feito aqui em São Paulo, pode revelar para o cidadão, para a cidadã que ainda não definiu. Pense bem, você precisa olhar esses aspectos e não tomar uma decisão com ódio, com emoção, mas tomar uma decisão com razão, com responsabilidade, porque o voto tem consequência e as pessoas precisam pensar nisso. Não resolve você estar hoje querendo resolver com esse amargor no coração. A senhora falou tantas vezes a respeito do voto feminino, da questão de gênero que a senhora mencionou e que valorizou com toda a razão, mas acontece que nós percebemos no Brasil uma coisa muito paradoxal. Bolsonaro tem um eleitorado feminino muito firme. Ele não é majoritário entre as mulheres, mas esse eleitorado ele é bastante fiel, ele é bastante aguerrido. Como explicar isso? Só que a rejeição dele entre as mulheres é de 54%. Então, o grupo que o defende, o grupo feminino que o defende, tem uma boa narrativa, uma boa verbalização. Mas, na estatística, a rejeição é uma barreira à conquista de votos em relação ao apoiamento das mulheres. E os fatos que foram subjacentes ou que se sucederam após a facada, embora isso tenha certamente dado uma contribuição a ele, porque ele não está participando dos debates, mas continua numa posição confortável nas pesquisas, é decorrente da dificuldade de você convencer as mulheres a acreditar. E cresceram os movimentos femininos contra a candidatura. Você viu a manifestação que aconteceu no final de semana em São Paulo, do movimento feminino. Então, de vários segmentos. Então, também tem que olhar esse aspecto, que esse é um fato novo da campanha. Isso aconteceu agora, nesses últimos dias. Agora, para ficar bem claro, quem é o adversário de Geraldo Alckmin e Ana Amélia? Para que Alckmin chegue no segundo turno? É o nosso Vocês querem adversário. Tirar votos de Bolsonaro? O nosso adversário é o PT. É o PT. Maria Alice. O PT é o nosso adversário, não há dúvida, porque foi o partido que deixou uma herança de 13 milhões de desempregados. E o que me surpreende, Maria Lídia, é que quem nos chamava de golpistas, porque eu votei o impeachment e votaria novamente pelas mesmas razões, porque tenho o convencimento do crime de responsabilidade, mas também tenho do convencimento da dificuldade que ela teve dentro da própria bancada dela do PT em relação a fazer uma articulação adequada com o Congresso Nacional. Então, não tenho dúvida. Agora, o que me surpreende é que hoje
os mesmos, a narrativa dos petistas sobre os golpistas do impeachment, estão abraçados, petistas e golpistas, na qualificação deles, em favor de obtenção do voto. É só olhar o que está acontecendo em Alagoas, Renan Calheiros, ou no Ceará, com Eunice Oliveira, PMDB, os mesmos que votaram, eram os golpistas, mas estão abraçados agora por um interesse de sobrevivência eleitoral. Onde está a coerência desse comportamento? Agora, é interessante a sua maneira de ser, né, com tanta clareza, com tanta firmeza. Tem também um invólucro de suavidade e, ao mesmo tempo, eu já vi entrevista sua em que falou que é inimiga, usando essa palavra, do PT. Inimiga do PT, em entrevista. Como é que está agindo para desconstruir o PT, o seu adversário, a quem se refere como inimiga? Eu não sou inimiga, eu sou adversária. Mas falou a palavra inimiga. Adversária. Uma entrevista no 360 graus. Veja só, adversária do PT, sou adversária do PT. Mas não sou inimiga da população de uma prefeitura que é administrada pelo PT, como foi no caso de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é o principal porto marítimo que temos, em que o prefeito é do PT, mas eu fui, a pedido do prefeito, defender as reivindicações para a Santa Casa de Rio Grande, que foram atendidas no Ministério da Saúde. Por que eu fui lá? Eu sou adversária do prefeito do PT, mas não sou adversária da população que eu tenho a obrigação de atender, independente do prefeito de plantão que esteja. É essa a minha atitude de trabalhar. Então, você não acompanhou, não deve ter acompanhado a eleição no meu estado, no Rio Grande do Sul, em 2014, quando eu disputei o governo do estado. Aquilo que é a marca de alguns setores petistas, tem muitos petistas que eu tenho relacionamento, mas há um segmento do PT que tem digamos, a capacidade destruidora de destruir biografias, de destruir reputações. E essa figura se chama Tarso Genro. E ele fez isso comigo em 2014. Então, a forma criminosa como me caluniou, tentando colocar sob minha responsabilidade absolutamente, criminalizar o que não era nada grave, então isso para mim é a demonstração do caráter de um líder político que jamais, sendo um advogado, poderia fazer o que fez. Então, por que reclamam de mim essa adversidade? Se já fizeram, o pimenta nos olhos dos outros é refresco. É aquela velha história, né? Gato escaldado. Pimenta no olho do outro é refresco. Então, mas Fernando Haddad... Colírio, o colírio, né? Fernando Haddad tem dito que está aberto ao diálogo, inclusive com o PSDB. Ana Amélia tem essa abertura para o diálogo com quem se declara adversária? Eu respeito todos, não me nego a conversar, mas entre uma conversa e aceitar uma promessa que não será cumprida, porque essa proposta de diálogo pode ser simplesmente o canto da sereia para obter o apoio para os votos. Quer dizer, não acredita nessa Essa proposta é a questão, de diálogo? exatamente pelos antecedentes todos desse partido. A senhora acha, digamos, que o PT existe algum patamar a partir do qual se pode dialogar com ele? Ou ele vai ser sempre essa figura nebulosa, essa figura negativa? Eu tenho dúvidas porque o PT virá para o governo em 2019 com a faca entre os dentes. Vem com o controle da mídia e nós que defendemos a liberdade de expressão será feito com o princípio de estatização, com ideias de radicalização, de acabar com tudo que foi construído para melhorar o desempenho do país. A senhora acha, digamos, que na hipótese de Fernando Haddad ser eleito, ele vai ser um presidente muito mais duvidoso do que Dilma Rousseff? Será diferente, mas não será presidente da República. Certo. O presidente da República será Geraldo Alckmin. Isso é torcida ou é convicção baseada em dado objetivo? Quem está numa missão tem que ter força, tem que ter foco e tem que ter fé. Eu tenho as três coisas e tenho ainda mais a convicção. Bom, aí sobre Fernando Haddad, a questão até do perfil de personalidade dele, foi prefeito aqui em São Paulo e foi eleito com a força do Lula, né, como agora
com Lula tendo impedimento para sair candidato, esse avanço que ele mostrou nas pesquisas, etc., é muito claro o poder de transferência de votos de Lula. Mas petistas históricos não só disseram, quando Haddad era prefeito em São Paulo, quando ele foi candidato à reeleição, que ele era independente demais do PT, que ele não era aquele petista que tinha um perfil de lealdade, que garantia que ele seria um espelho atrás do qual se enxerga Lula. No seu entender, Fernando Haddad é independente do PT? Ou é tutelado pelo Lula e pelas regras do Partido dos Trabalhadores? Haddad é PT, Haddad é Lula, Haddad é Dilma. Haddad é o poste do Lula de 2018. Bom, ainda nessa questão, os candidatos constroem a marca pela qual eles querem ser reconhecidos. Bolsonaro é o candidato da bala, ele se apresenta como candidato da segurança e da ordem. O Fernando Haddad é o candidato do Lula. Qualquer pessoa reconhece, fala isso, vê a marca, a logomarca ali colada no peito deles. E como candidato do Lula, seria o candidato do povão. Qual é a marca de Geraldo Alckmin? A campanha de Alckmin está favorecendo ao eleitor essa identificação? Olha para o Alckmin e fala, esse é o candidato da esperança, é o candidato da esperança, é o candidato do emprego, é o candidato da saúde, é o candidato da segurança pública. O que foi feito em São Paulo em matéria de segurança pública, em matéria de saúde, não está perfeito? Perfeito nunca se chega no setor público. Mas, Ana Amélia, se o eleitor enxerga isso, que está naquele rol de elencado dos anseios da população, por que Alckmin não sai dos 8, 9%? Quanto mais você tem, mais você quer. Então, a percepção, por exemplo, de segurança. São Paulo obteve índices extraordinariamente elevados e reconhecidos internacionalmente. Mas a percepção da sociedade é que não há segurança. Mas isso demora a você chegar a absorver esse benefício que você tem de poder andar na rua sem levar uma bala perdida, como acontece no Rio de Janeiro, um estado que está sob intervenção federal. Veja, São Paulo paga em dia os servidores públicos, o Rio de Janeiro não paga, Minas Gerais não paga, o Rio Grande do Sul não paga, os servidores da segurança, os professores. Maria Lídia, veja o desgoverno, a situação que chegou da crise que está o setor público. E São Paulo não está, você anda por São Paulo, tem desemprego, evidentemente que tem, mas você não inventa, não cria, não tem um estado com uma convulsão que está nos demais estados que eu acabei de mencionar, que são os maiores do nosso país. E aí você vai ver também, vê estradas aqui, pedágios, concessões renovadas aqui em São Paulo com preço menor de pedágio e melhor qualidade. Se você andar por esse Brasil como eu tenho andado, é uma coisa assim impressionante o que São Paulo tem. Então, se o eleitor não percebe isso como ganho, de que adianta eu prometer o céu para o eleitor, ou prometer que vai zerar o seu SPC, se vai limpar as suas dívidas? Se eu prometer isso, como é que você vai fazer isso? Isso é prometer o sonho e não entregar. E transformar a política numa promessa que você não cumpre. É promessa de político, já se convencionou a falar. Então, o plano de Geraldo Alckmin é um plano a realizar, a fazer, a trazer de volta geração de emprego, maior investimento na infraestrutura, em tecnologia, em saúde pública, proteção às mulheres que são vítimas de violência. Tudo isso, educação, criar creches para as crianças, inclusive na área de mais vulnerabilidade, de 0 a 3 anos, 68% estão fora das creches de 0 a 3 anos. E é uma necessidade urgente para as mulheres, e especialmente para aquelas vítimas de violência. Então, veja, todo esse elenco de coisas já feitas em São Paulo, transformadas isso para o Brasil inteiro, como ele mostrou que pode fazer para esse estado tão complexo. Então não adianta você prometer o céu, prometer um sonho, prometer o paraíso e não entregar nada do que você está prometendo. Bom, eu peço licença.
Senadora, a você também, Natália, para nós fazermos um pequeno intervalo, o nosso diretor já me avisou que está na hora, mas como sempre eu gosto de deixar já colocada uma questão e eu quero voltar a algo que nós, logo no começo dessa nossa conversa, que são as dificuldades de campanha e no PSDB as dificuldades parece que se tornaram mais intensas e densas, principalmente com a ação da Polícia Federal com nomes importantes do PSDB, que foi o caso do Beto Richa, que teve uma queda muito significativa na preferência de votos na candidatura dele, com aquela história lá que ele chegou a ser preso, depois ele conseguiu ser o habeas corpus, etc. Marconi Perillo, no final de semana, nós vimos, e só não foi preso pela lei eleitoral, mas num caso horroroso, com montes, pilhas de dinheiro naquele estilo Gedel. Nós enxergamos aquilo. E tudo isso do partido de Geraldo Alckmin, do PSDB. A pergunta que eu quero deixar é se a senadora Ana Amélia está preocupada que esses escândalos de corrupção que nós vimos lá atrás, principalmente envolvendo lideranças do PT, agora pode ser, esses escândalos podem ser demolidores para a candidatura de Geraldo Alckmin. Voltamos já já, um pequeno intervalo. Estamos de volta com Hora do Voto, que hoje recebe Ana Amélia Lemos, senadora e candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin. Eu havia deixado uma questão e agora eu retomo bem rapidamente, que foi o seguinte: esses recentes escândalos de corrupção envolvendo nomes importantes do PSDB, no caso do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, de Beto Richa, ex-governador do Paraná, e também nomes do entorno, no governo de São Paulo, do entorno de Geraldo Alckmin. O quanto isso pode atingir e ser demolidor na candidatura de Geraldo Alckmin nessa reta final de campanha? A Polícia Federal não está atrás de Geraldo Alckmin, não está atrás de mim. A régua moral do Geraldo Alckmin é a mesma minha. O Estado de Direito dará aos acusados, denunciados, tudo o que aconteceu e que foi mostrado com provas materiais ou testemunhais é grave e é preciso a justiça agir com rapidez para que ela seja feita. A mesma régua e a mesma justiça tem que valer para o Lula, que está preso, para o PSDB, para o meu partido Progressistas, o 11, também não tem conversa, a mesma régua moral, porque não seria coerente de minha parte estar passando a mão na cabeça, tendo bandido preferido. Não tenho bandido preferido e Geraldo Alckmin também não tem bandido preferido. Para nós, a régua moral é uma só, a da lei, a do Estado Democrático de Direito. E todos eles vão ter que responder perante a justiça as acusações a quais são imputadas. E que explicação, senadora, encontra para a repetição nesses escândalos de imagens que, com a Lava Jato, houve a esperança que tudo isso já ficasse para trás, que uma operação como a Lava Jato pudesse intimidar aqueles que se sentem atraídos a desvio de dinheiro público e acham que o que vai prevalecer é a impunidade. Não adiantou nada, porque é pilha de dinheiro, aquela coisa, o esquema é o mesmo, em plena vigência ainda, a Lava Jato atuando. O que aconteceu? Por que ninguém deu bola? A classe política precisa rapidamente fazer uma revisão, assim como se cobra do PT de ter feito uma autocrítica de um partido que nasceu sob a égide da ética, de dizer que seria diferente e de ter contaminado com o mensalão e com o petrolão todo o sistema político em nome da manutenção e do predomínio de um poder para se alongar nele, fazendo todas as coisas mais absurdas possíveis em matéria de corrupção, destruindo inclusive a Petrobras e os fundos de pensão das empresas estatais. Então, isso tudo veio para misturar e botar num balaio só, todos como se todos fossem iguais. Não são todos iguais, eu não estou dentro disso. E eu condeno tudo isso, sou uma das defensoras da Lava Jato, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e precisamos preservar esse Estado de Direito. Agora, enquanto a classe política brasileira não se der conta disso, evitar de estar patrocinando ou sendo protagonista desses atos escandalosos, como você mencionou agora, dinheiro
dentro de cueca, dinheiro dentro de quarto, dentro de mala, dentro de sala de imóvel alugado, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja aonde for, em Goiás, aonde for. Isso é o que hoje o eleitor está abominando. Agora, é preciso também que alguém que tenha um discurso de honestidade na sua vida não prove que seja honesto e que seja apenas um discurso da boca para fora. A gente tem que ter coerência no que faz, no que é e no que diz, porque não adianta enganar. A gente não consegue enganar todos ao mesmo tempo e todo o tempo. Então é preciso também que você tenha uma régua moral para você não fazer essa pregação. Qual é a grande qualidade? É honesto. Quando foi feita uma pesquisa de opinião, aqui no Brasil, foi uma coisa surpreendente. Vinha lá pesquisa de opinião. Qual é a melhor qualidade para um presidente? Eu imaginaria que fosse a resposta, que ele tenha capacidade de governar, que ele tenha preparo, que ele tenha isso, tenha aquilo. Não, honestidade. Isso é um princípio, eu diria assim, fundamental. É indiscutível a honestidade. Temos que ser honestos sempre. Me permita, por favor, mudar só um pouquinho de registro. Até agora nós falamos a respeito de corrupção, não corrupção, PT, não PT e assim por diante. Existe algo que está circulando nessa campanha e que é perfeitamente inédito na vida recente brasileira depois da redemocratização, que é a suspeita de que a democracia está correndo algum tipo de risco. A senhora acha que uma eventual vitória de Bolsonaro colocaria a democracia em risco? Quem diz isso está redondamente enganado. As instituições brasileiras e a democracia brasileira está forte e consolidada. O Poder Judiciário consolidado, o Ministério Público, o próprio Congresso Nacional. Então não há qualquer risco em relação aos riscos constitucionais de uma ruptura. Não acredito, não creio e serei a primeira voz a me levantar se isso minimamente viesse a representar em algum momento qualquer isso. Não acredito porque a democracia chegou no limite que nós estamos de amadurecimento e de consolidação. Mas a senhora pega, digamos, uma figura desastrosa nas suas declarações das últimas semanas, que é o general Milton Mourão. A pior coisa que ele disse foi que ele era favorável à reforma da Constituição por um conselho de notáveis, que não passasse pelo Congresso. Mas isso não vai acontecer, João Batista, não vai acontecer. Imagina uma Constituição sem o povo se manifestar. Isso é uma declaração extemporânea de uma pessoa que não pensou no que estava dizendo, tá? Imaginando que um ato voluntarioso de uma vitória pode tomar uma decisão individual ou de um pequeno grupo, ou de tomar uma decisão da relevância dessas. Uma Constituição nova, uma Constituinte nova, tem que ser eleita pelo povo, simples assim. Então não há, isso aí eu não dou relevância a isso, apenas como os deslizes, né, numa campanha eleitoral, de a pessoa falar sem pensar no que está dizendo e as consequências do que está dizendo. A senhora acha, digamos, que isso daqui é uma espécie de bicho-papão que o PT está colocando na agenda política brasileira, de que a democracia está correndo risco, então é preciso eleger a tarde? Nós estamos agora nesse momento, João Batista, do Vale Tudo, né? Agora é uma luta de Muay Thai, de UFC, de boxe, de tudo. Agora, mas existe o sentimento, então, não digo num número significativo de pessoas, mas chama a atenção de quem argumenta que época da ditadura foi a época da prosperidade. Foi a época em que havia segurança, havia ordem, em que comprei a minha casa pelo Sistema Nacional da Habitação, pude financiar, construir tudo que eu tenho, que eu sou, etc. Em geral, é um perfil um pouco mais velho, mas que fala isso com um saudosismo. É a mesma coisa que o Lula. Que fantasia é essa? A fantasia do Lula e do PT. Mas não é só do PT. Mas a fantasia do Lula, mas a minha casa, a minha vida, foi a solução, está todo mundo feliz, todo mundo consumia. É minha casa, minha dívida, as pessoas estão devendo, não conseguiram pagar. O FIES, os meninos nas universidades não conseguem pagar, tiraram dinheiro da CAPES de financiamento para pesquisa e botaram no Ciência Sem Fronteira bilhões de reais, sem fazer controle. Quanto isso a sociedade recebe de benefício de volta? Maria Lídia, não é assim, isso é uma irresponsabilidade. Então, esse sonho de Minha Casa Minha Vida foi um programa bom? Bom. Não, mas isso em plena democracia, Minha Casa Minha Vida. Mas eu quando citei, eu citei um programa daqueles tempos que a gente quer esquecer. O
saudosismo, Maria Lídia. O que é esse sentimento em segmentos da população? O saudosismo pode haver quando você compara, puxa, hoje você tem uma violência danada, você não pode andar na rua, e naquele tempo você podia andar na rua. São outros tempos. Naquela época não havia rede social, naquela época não havia democracia como nós estamos aberta hoje, que todo mundo tem um palanque na rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para xingar o outro, para chamar. Os veículos de comunicação tiveram que se reinventar, nós estamos vendo outros momentos. Não adianta a gente querer, né, voltar ao passado, porque nós estamos no presente com desafios para o futuro. Nós temos que olhar de hoje para amanhã, o que nos espera em 2019. Então eu prefiro esta agenda do olhar de hoje para amanhã, para o que nos espera, do que você ficar alimentando, suscitando. Tem que dar uma resposta adequada. E as pessoas pagam, o peixe morre pela boca, a gente fala, né? Então, se a pessoa não pensar no que está dizendo, se ela não tiver consciência do que está dizendo, simplesmente por uma vontade que aconteça, pode estar criando uma apreensão, uma preocupação adicional no momento desse que nós estamos caminhando para quê? Para uma encruzilhada e para um processo que é a decisão do futuro do país. Nós temos que pensar muito nisso, na mão do voto do cidadão, da cidadã. O voto tem consequências. 7 de outubro nós estaremos selando o futuro do Brasil que nós queremos. Bom, eu peço licença, senadora Ana Amélia, você também, Natália, terminou o nosso tempo, que eu confesso, lamento. A conversa estava muito boa, mas hora do voto termina aqui. E hoje analisamos o cenário político nas eleições 2018. Eu agradeço a presença da senadora Ana Amélia Lemos, do PP, candidata a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. Muito obrigada. Agradeço a você também, Natália, pela qualificada parceria. João Batista Natália, comentarista de Política Internacional do Jornal da Gazeta. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou. E no próximo domingo nós teremos uma programação especial. Hora do voto, que começa às 5 da tarde. Até lá e uma boa noite a todos.